Oi, pessoal, bom dia. Hoje vamos finalizar a disciplina de farmacologia aqui com vocês, da turma K. Desde já eu vou deixando meus agradecimentos a vocês por nós termos juntos construído esses conhecimentos sobre farmacologia e espero brevemente em outras disciplinas poder estar com vocês administrando essa disciplina, construindo juntos o conhecimento e agradeço a todos mais uma vez por estarmos juntos esse tempo. Ainda que tenha sido de forma virtual, mas espero nos reencontrarmos presencialmente quando tudo isso passar, para que a gente possa termos mais oportunidades de construirmos juntos o conhecimento. E hoje eu vou finalizar a aula de farmacologia com o conteúdo de fármacos do sistema digestivo. Então, todos os medicamentos utilizados no processo de inflamação, infecção intestinal, todas as classes terapêuticas para o combate às afecções do intestino, nós iremos aprender um pouquinho agora nessa aula. Então, os medicamentos do trato gastrointestinais, eles ajudam a controlar o trânsito intestinal, principalmente na questão das diarreias e das constipações, onde o paciente tem uma dificuldade ou uma exacerbação na eliminação dessas fezes, desses produtos fecais. Esse paciente vai necessitar do auxílio medicamentoso para resolver esses problemas de saúde. Esses medicamentos eles são muito bem tolerados porque eles agem no próprio tecido que eles são absorvidos. Então, por exemplo, quando a gente toma um medicamento para combater uma diarreia, um processo infeccioso que causa diarreia, nós vamos ingerir por via oral. A maioria dos fármacos que atuam no trato gastrointestinais são ingeridos por via oral, e aí eles vão ser absorvidos na própria mucosa intestinal, aonde vai estar havendo ali o processo inflamatório. Então, uma das vantagens de controlar doenças no trato gastrointestinal é que a medicação ela faz efeito no próprio tecido onde será absorvida. E para iniciar, vamos falar sobre os antiácidos. Os antiácidos são uma classe de medicamentos que vão atuar combatendo as sensações de pirose, que é azia, queimação, mal-estar, indigestão, tudo aquilo que é provocado por processos inflamatórios do trato gastrointestinal. Então, os antiácidos eles vão aumentar o pH estomacal. Veja, um paciente que tem azia, ele está eliminando de forma exagerada o ácido clorídrico no estômago. E para que a gente possa diminuir essa sensação de azia, de queimação no paciente, precisaremos dar a esse paciente um medicamento que vai diminuir esse pH, aliás, vai aumentar esse pH, diminuindo a acidez e controlando os sintomas provocados pelo ácido clorídrico. Eles vão auxiliar no controle dos sintomas de pirose e da indigestão. Principalmente muitas pessoas que não têm uma dieta equilibrada, que acabam ingerindo muitos carboidratos, muitos lipídios, muitos alimentos apimentados, fermentados, embutidos. Esses tipos de alimentos, eles acabam favorecendo ou piorando um quadro inflamatório ali a nível intestinal e estomacal. E aí, os medicamentos antiácidos vão agir combatendo esse efeito do ácido clorídrico. O principal deles é o hidróxido de alumínio. Ele é uma solução por via oral, administrado por via oral, utilizado para o tratamento da azia ou queimação, que é decorrente da hiperacidez gástrica. Essa exacerbação na liberação de ácido clorídrico, favorecendo essa sensação de queimação ou pirose, o hidróxido de alumínio ele é muito utilizado, principalmente utilizado no ambiente hospitalar, onde muitos pacientes acabam ficando muitos dias ali internados e não há, às vezes, um controle da dieta desse paciente, que deveria ter uma dieta branda, mas acaba
ingerindo outros tipos de alimentos, a depender da instituição de saúde, né? Se for uma instituição de saúde que não tenha um serviço de nutrição adequado, então esse paciente poderá sofrer com os efeitos da pirose. E o hidróxido de alumínio ele é muito eficiente para combater essas indigestões. Nós temos o bicarbonato de sódio, a dosagem dele é de 2 a 5 mEq de peso corporal e ele também é utilizado para retenção de ácidos não voláteis. Ele vai combater os efeitos do ácido clorídrico, de outros ácidos também, provocados pelo intestino, estômago, combate a ação de algumas enzimas digestivas, que provocam também inflamação ali, e sensação de queimação no paciente. E o bicarbonato de sódio, ele é administrado por via intravenosa, certo? Nós temos a magnésia bisurada. Esse tipo de medicamento a gente popularmente conhece como leite de magnésia, está indicado para o alívio dos sintomas como azia, queimação e dores no estômago. Principalmente se esse paciente vier acompanhando um processo de infecção estomacal, por H. pylori, por alguns vírus, algumas bactérias que se instalam ali na região estomacal e acabam provocando lesões também e aumento dessa secreção do ácido clorídrico. Então, a magnésia bisurada é uma substância, é um medicamento que se encontra na forma líquida ou formulação como xarope, onde esse paciente vai ingerir esse medicamento para haver o controle ali das sensações de pirose ou queimação. E nós temos os antieméticos. Antieméticos é uma classe de medicamentos que combate os vômitos, as náuseas e a sensação de mal-estar do paciente. Por que é que a gente vomita? Porque, no geral, temos algum processo inflamatório, infeccioso que está provocando essa sensação de náuseas e de vômitos. Mas as náuseas e os vômitos partem de um comando neurológico, ou seja, elas vêm através de uma liberação de neurotransmissores a nível do sistema nervoso central, onde um desses neurotransmissores que são liberados é a acetilcolina, que é responsável por ativar os receptores responsáveis pela náusea e o vômito a nível intestinal. Então, esses receptores, com a ação da acetilcolina, eles serão ativados e o paciente ele vai ter uma sensação de náusea, de vômito e de êmesis muito descompensados. O principal medicamento que nós conhecemos que é usado para vômitos e para enjoos, náuseas, é a metoclopramida, ou o Plasil, como a gente popularmente conhece. Nós temos Plasil de 10 mg na forma de comprimidos, nós temos Plasil na forma de gotas, suspensão oral, e nós temos o Plasil também em pequenas bisnagas para infusão endovenosa. Então, veja que nós temos duas principais vias de administração do Plasil: oral, seja por comprimidos, por gotas, e nós temos intravenosa, que é a via mais rápida, né? Quando, por exemplo, o paciente chega no serviço de emergência com muito vômito, um vômito que coloca em risco a vida dele por causa de uma desidratação grave. Então, nós precisaremos atuar ali com medicamentos antieméticos. O Plasil seria o principal deles, via intravenosa, para ter uma ação mais rápida. E também nós temos o bromoprida, de 10 a 20 mg para adultos e de 0,5 a 1 mg para crianças. Veja, o bromoprida também é um antiemético, vai auxiliar para o controle dos vômitos e das náuseas, mas ele atua para tratar especificamente os distúrbios da motilidade gastrointestinal. Pacientes que sofrem com a motilidade, que fazem com que essa sensação de vômito seja exacerbada. E esse medicamento ele também auxilia no tratamento do refluxo gastroesofágico. Veja, por isso que nós temos o bromoprida pediátrico nas fórmulas infantis de 0,5 a 1 mg,
porque ele é muito utilizado também para crianças lactentes, recém-nascidos, que quando vão mamar, sobretudo na hora das mamadas, da amamentação, sofrem refluxo. Eles broncoaspiram, não consegue haver essa deglutição de forma eficiente do leite materno e eles acabam regurgitando. Então é muito indicado em pediatria o bromoprida nas fórmulas infantis com a dosagem baixa de até 1 miligrama para que essa criança não venha a sofrer de refluxo na hora das mamadas. Controla também náuseas e vômitos de origem central e periférica e facilita na radiologia. Então, o bromoprida também é um medicamento que tem uma finalidade diagnóstica, porque pacientes que serão submetidos a exames diagnósticos, procedimentos para verificação na cavidade abdominal, como raio-x, ultrassonografia abdominal, esse paciente, para que não haja o estímulo de vômitos e de náuseas nesse momento do exame, ele recebe uma dosagem de bromoprida como forma de preparar o trato gastrointestinal para esse exame. Então é por isso que nós dizemos também que o bromoprida ele age de forma com finalidade diagnóstica também. E nós temos o Dramin, que também é muito utilizado, usualmente conhecido pela população. O Dramin de 100 miligramas, ele previne e trata o enjoo, aquela sensação de mal-estar, de que você vai desmaiar ou vomitar, aquela sensação muito desconfortável. Ele trata tonturas, que seriam vertigens, pacientes que sofrem de labirintite, que acabam tendo tontura, ou quando estão em um ambiente alto, tem alguma vertigem por causa daquela altura. Então, o Dramin é utilizado também para trabalhadores, por exemplo, que escalam, que enfrentam altas latitudes, escalando montanhas ou prédios, dependendo da profissão que seja, para que ele não venha a ter vertigem lá de cima. Por exemplo, limpadores de vidraças de prédios. Eles podem utilizar esse medicamento como forma de prevenção de vertigens, de náuseas, vômitos e enjoos. É utilizado também no tratamento das êmeses dos vômitos da gravidez. Durante o pré-natal, é muito comum que as gestantes relatem na consulta de pré-natal, principalmente no primeiro trimestre, enjoos, vômitos, que são muito frequentes e fazem parte dos sinais e sintomas presumíveis da gravidez. Então, no pré-natal, o profissional de saúde poderá prescrever Dramin para o tratamento da gestante, porque o Dramin não tem muitos efeitos teratogênicos, ou seja, não causam muitos danos ao feto. Ou nenhum, né? O dano é quase que inexistente, é zerado para o feto. Então é um medicamento de escolha utilizado muito no acompanhamento de gestantes com sintomas de náuseas e vômitos. Ele também, o Dramin, é utilizado no pré e pós-operatório, então para que o paciente durante o ato cirúrgico não venha a sofrer um vômitos ou diarreia, sobretudo naquelas cirurgias do trato gastrointestinal, onde poderá favorecer o surgimento de vômitos. Algumas cirurgias neurológicas também, porque cirurgias neurológicas está ali mexendo na parte do comando cerebral que é responsável pelo estímulo a ter vômitos e náuseas, e com isso esse paciente, no momento do ato cirúrgico, poderá ter náuseas e vômitos, e o Dramin ele é utilizado com essa finalidade também operatória. E também é utilizado para pacientes que estão em sessões de radioterapia ou quimioterapia. Então, os pacientes que estão combatendo alguns tipos de cânceres, utilizando as radio ou quimioterapias, um dos efeitos colaterais desse tratamento de radioterapia são vômitos. Então, para ver esse controle dos vômitos em pacientes terminais ou com câncer em tratamento, se administra o Dramin. E também para a prevenção dos enjoos, das náuseas e vômitos para os viajantes. É muito comum que viajantes, sobretudo de transportes terrestres, né, aqueles que viajam longas horas ou dias em ônibus, ou carros de passeio, ou vans, carros coletivos, carros de praça, eles acabam enjoando por causa do movimento ali da viagem,
eles acabam tendo sensações de enjoo. E o Dramin ele é muito recomendado para o paciente que vai viajar e que ele já sabe que ele tem um histórico de enjoo em viagens e que vai necessitar de um medicamento para controlar essa questão. Agora vamos falar um pouco sobre os laxativos. Laxativos são medicamentos que vão ajudar no controle da eliminação de fezes, a evacuação. As pessoas desenvolvem prisão de ventre por vários motivos. Pode ser uma inflamação intestinal, pode ser um agente infeccioso que provoca ali estreitamento das paredes intestinais, com isso o acúmulo de fezes. Nós temos pacientes acamados que têm uma motilidade intestinal mais prejudicada, pacientes hospitalizados e que vão precisar de um laxativo para ajudar nessa liberação das fezes. Os principais deles são óleo mineral, 15 ml. O óleo mineral ele é um laxante muito utilizado para pacientes internados, principalmente aqueles pacientes que estão com algum tipo de patologia em que não é recomendado que esse paciente saia do leito. Ou seja, esse paciente tem que permanecer todo o tempo de internação ali no leito, em repouso, porque, por exemplo, pacientes vítimas de traumas, pacientes que sofrem de patologias que contraindicam que esse paciente saia do leito e promova deambulação, ande pelos corredores da enfermaria. Então, esse paciente, ele tende a desenvolver muita prisão de ventre, porque por causa do trânsito intestinal que está prejudicado e que não está se exercitando ali, e essa falta de exercícios acaba promovendo o estreitamento também das paredes intestinais com acúmulo de fezes. O óleo mineral ele é utilizado por via oral. É uma solução líquida. O paciente ele ingere uma colherzinha, por exemplo, de chá ou de sopa, ou uns 5 ml desse medicamento, com a finalidade de amolecer as fezes, melhorar o trânsito intestinal e ajudar na questão da evacuação. Nós temos o Agiolax granulado de 250 gramas. Ele é um laxativo para uso em curto prazo na prisão de ventre. Então, pacientes que têm prisão de ventre passageira ou não tão muito recorrentes, o Agiolax ele vai ajudar na reposição da flora intestinal e na lubrificação das fezes, porque tanto que ele é granulado, o formato dele é granulado, para que ele possa ali, em contato com as fezes, promover uma fluidificação, um amolecimento dessas fezes e ela possa ser eliminada. E nós temos o cloreto de magnésio, 60 ml ao dia. Ele é indicado para o tratamento de prisão de ventre e também indicado como laxante, sobretudo pacientes que sofrem de tenesmo. O que é o tenesmo? É aquela dificuldade exagerada na questão da passagem das fezes do cólon para o reto, ou seja, da porção terminal do intestino grosso para o reto, onde essas fezes serão eliminadas. Então, pacientes que têm essa dificuldade de passagem dessas fezes do cólon para o reto, a gente diz que eles têm tenesmo ou dificuldade exagerada, uma dificuldade muito importante na questão de evacuar. O paciente vai no banheiro, fica lá, tenta, mas ele tem uma grande dificuldade porque o esfíncter dele também não se abre de forma eficiente e ali haverá uma retenção da passagem dessas fezes e por isso esse paciente vai ter muita dificuldade. O cloreto de magnésio ele é muito utilizado para essa questão do tenesmo, ajudando, facilitando e melhorando a questão da evacuação do paciente. Certo? Agora vamos falar sobre os antidiarreicos. Os principais males que podem ser causados a um paciente a nível gastrointestinal realmente são as diarreias, porque diarreias, dependendo da quantidade, da frequência dessas evacuações, da quantidade de líquido perdida, esse paciente poderá desenvolver uma desidratação grave.
Então, veja, principalmente crianças menores de 1 ano, onde elas são muito propensas a perdas de líquidos. Se essas crianças tiverem alguma diarreia fulminante, isso poderá custar a vida dessa criança. E aí vai ser muito necessário um medicamento antidiarreico que possa diminuir a questão da diarreia e prevenir a desidratação grave. Existem alguns problemas de saúde, algumas infecções graves do trato gastrointestinal que provocam diarreias, como por exemplo, gastroenterites graves, o rotavírus, que é um agente infeccioso, é um vírus que provoca uma diarreia fulminante. Nós temos a cólera também, que está muito relacionada com as questões higiênico-sanitárias, né? Então, o paciente infectado pelo vibrião da cólera, que é uma bactéria, ele poderá desenvolver uma diarreia fulminante grave que poderá levar ele a óbito. Temos também a febre tifoide, que é uma infecção provocada por outra bactéria que causa diarreia fulminante. Então, o que é que esses antidiarreicos vão fazer? Eles vão diminuir a motilidade intestinal, porque se o paciente está com um quadro infeccioso ali, diarreico, significa que esse intestino dele está funcionando, está assim, acelerado. A sua função está acelerada, que está fazendo com que esse paciente elimine uma grande quantidade de fezes e havendo ali também uma perda líquida. Esses medicamentos, eles também eliminam gases, principalmente os gases que causam indigestão, e eles também poderão atuar como antimicrobianos, eliminando micro-organismos causadores de infecção do trato gastrointestinal. Por exemplo, se a causa da diarreia for cólera, que a gente sabe que é uma bactéria que provoca cólera, então vai ter que haver ali um antimicrobiano, um antibiótico, que vai ajudar tanto a cessar a diarreia, ou pelo menos diminuir, quanto a eliminar o agente causador dela, que seria a bactéria. E vamos aqui conhecer os principais medicamentos utilizados para quadros diarreicos. O primeiro deles é sulfametoxazol mais trimetroprima. Então é um antibiótico conjugado, você encontra ele nas formas de comprimido e de solução oral líquida. Comprimidos de 200 mg e 40 e solução líquidas 6 a 30 mg. Então, esse medicamento, sulfametoxazol, trimetroprima, ele é utilizado para infecções gastrointestinais, como a febre tifoide, que eu acabei de falar para vocês sobre ela, a cólera, que a cólera é uma diarreia muito intensa, muito aquosa, ou seja, muito líquida e fulminante, muito grave. A sulfa e trimetroprima também é utilizado para diarreia dos viajantes. Então, são viajantes que ao longo da viagem tiveram contato com algum agente causador de diarreia, por exemplo, uma alimentação estragada, uma intoxicação alimentar ou uma água contaminada, alguma bebida que causou diarreia nesse viajante durante a viagem. Então se recomenda utilizar sulfa e trimetroprima também como terapia para esse paciente. Também é utilizado nas infecções causadas por Escherichia coli, que é um tipo de bactéria que promove ali infecção no intestino. Shigellose é outra infecção bacteriana. E também quando o tratamento antibacteriano for indicado. Porque às vezes, se for uma diarreia pouco intensa, que não há sinais evidentes de que seja uma infecção, então aquele paciente poderá apenas fazer uma reposição de líquidos, sem precisar de antimicrobianos ou esses medicamentos antidiarreicos. Mas sendo esses outros casos mais graves, esse paciente vai precisar ser submetido a uma terapia antimicrobiana. Nós temos o cloridrato de loperamida, 2 mg em comprimidos, ele é administrado via oral, utilizado nas diarreias agudas inespecíficas. Então, diarreias que não se sabem a causa, se foi infecciosa, se foi inflamatória, se foi problema ali entérico. Então, o loperamida é muito utilizado para essas circunstâncias. Também naquelas diarreias que não têm caráter infeccioso, ou seja, é uma inflamação ali interna, mas que não tem relação com uma infecção.
É utilizado também nas diarreias crônicas exfoliativas. Temos algumas doenças intestinais, como por exemplo a enterocolite, que é uma doença crônica que provoca ali inflamação nas paredes intestinais, e o loperamida é muito utilizado nessas diarreias crônicas. E também nas ileostomias e colostomias com perdas. Pacientes que foram submetidos a um procedimento cirúrgico de colonostomia para a retirada de uma porção do intestino para haver ali a melhor liberação de fezes por um orifício externo. Esses pacientes, para haver controle da diarreia, poderão tomar loperamida para esse problema também. E temos o Florax, 5 ml, flaconete. Florax é um medicamento utilizado para repor a flora intestinal. Ele é muito utilizado em pediatria. Então, crianças que chegam no serviço de pediatria, na unidade de saúde, no médico ou no enfermeiro, com diarreia, o medicamento mais prescrito para essas crianças é o Florax. Por quê? Ele vai tratar e restaurar a microbiota intestinal fisiológica, ou seja, as bactérias fisiológicas ali que combatem as infecções, né? Aquelas bactérias que fazem parte da nossa própria microbiota. O Florax vai repor essas bactérias benéficas, mas também o Florax ele vai eliminar o patógeno, a bactéria que está causando a infecção e a diarreia. Então, ele é administrado por via oral, flaconete, é muito parecido com os sachêzinhos de soro de reidratação oral, que o soro de reidratação oral também é um importante sal utilizado para a reposição de eletrólitos e de líquidos nos casos das diarreias. Então, o Florax e os soros de reidratação oral, eles são muito utilizados principalmente na atenção básica, quando o paciente chega com importantes perdas de líquidos. E o Florax, em especial, utilizado em pediatria. E nós temos a classe dos antifiséticos, que são medicamentos utilizados para flatulências e que vão combater a presença de gases estomacais e intestinais. Os antifiséticos que a gente mais conhece e rotineiramente usa são Lufital, Simeticona, Ducolax. Esses medicamentos eles vão ajudar na liberação das gases estomacais, promovendo descongestão do trato gastrointestinal e também auxiliando na questão da indigestão, porque a indigestão intestinal causa muitas gases, muita flatulência. Então, esses medicamentos eles ajudam no combate dessas afecções. O simeticona de 500 mg deve ser a dose máxima para ser usada no dia, principalmente pacientes internados que estão desenvolvendo muitas gases, estão ali com o abdômen muito distendido pela presença de gases acumuladas. Então, o simeticona ele é recomendado, mas também é recomendado em pediatria. Crianças que sofrem cólicas abdominais, né, que chegam no serviço de saúde com muita dor, muito desconforto. Aquelas crianças que apresentam choro fácil. Você percebe que é uma criança que tem muitas gases, muita cólica. Então, o simeticona é indicado também para o tratamento dessas gases em pediatria. Indicada para o alívio dos sintomas no caso do excesso das gases e também das dores das cólicas. Jovens e mulheres adultas jovens nas fases de menstruação, né, no ciclo menstrual dela, onde elas apresentam muitas dores abdominais, muitas cólicas, o simeticona também é indicado. Administrado por via oral, você encontra ele na fórmula de gotas ou solução oral. E temos o Ducolax, que eles são comprimidos de 5 mg, são utilizados para o tratamento da prisão de ventre, pacientes que têm dificuldade na eliminação de fezes, como a gente já viu na classe dos medicamentos que combatem prisão de ventre, mas também o Ducolax ele é utilizado no preparo de pacientes para exames diagnósticos. Então veja, Ducolax é outro medicamento que é exemplo de terapia diagnóstica. Quando o paciente vai ser submetido a uma radiologia, por exemplo, ou um raio-x ali abdominal,
uma ultrassonografia abdominal, então se recomenda utilizar Dulcolax, que ele vai, entre aspas, limpar o intestino, né? Como a gente ouve dizer. Ah, o medicamento limpa o intestino. Na verdade, ele vai promover a eliminação de fezes e de gases intestinais para que possa preparar a parede intestinal desse paciente para o exame. Bom, gente, chegamos ao fim da nossa aula e também ao fim da nossa disciplina. Eu espero ter contribuído um pouco para a formação de vocês todos. Para a minha formação também, enquanto profissional, é muito bom. Eu sempre aprendo com minhas aulas. À medida que vou ensinando, vou aprendendo com vocês também, certo? Foi muito bom ter vivenciado esse momento com vocês. Apesar de estarmos aí ainda em quarentena, vivenciando todo esse momento difícil para todos que estamos enfrentando essa crise sanitária, mas esperamos em breve nos reencontrarmos lá no cursinho, lá na instituição, na escola, para poder a gente dar aquele velho abraço de sempre, sentar, conversar, bater um papo e, claro, ter muitas mais aulas, assim, com a graça de Deus e Ele nos permitindo todas essas conquistas nossas. Então fiquem com Deus, muito obrigado por tudo e até as próximas aulas com fé em Deus em outras disciplinas. Tchau, tchau.